Esse idoso não tinha mais esperança quando estava se afogando no lago congelado. Caramelo apareceu e tudo mudou. O gelo do lago parecia sólido naquela manhã silenciosa de inverno. A superfície branca refletia a luz fraca do sol, enquanto o vento frio soprava entre os pinheiros ao redor. Tudo estava calmo, até que um estalo seco cortou o silêncio. Em poucos segundos, a camada de gelo se rompeu. Otávio, um idoso conhecido na pequena vila por suas caminhadas solitárias, caiu na água escura e gelada. O choque foi imediato. O frio queimava a pele, e as bordas do gelo quebrado tornavam impossível sair sozinho. Suas mãos tremiam ao tentar se apoiar na superfície escorregadia que se desfazia a cada movimento. A margem estava distante demais para pedir ajuda. O vento levava seus gritos pelo vale vazio, e por um instante parecia que ninguém ouviria. Mas alguém ouviu. Do outro lado da trilha coberta de neve, um vulto cor de mel apareceu correndo. Era um cão que muitos moradores já tinham visto vagando pela vila, mas que ninguém realmente conhecia. O animal parou na beira do lago, observando a cena com atenção incomum. O cão começou a latir com força, correndo de um lado para o outro da margem, como se tentasse chamar alguém. Seus latidos ecoaram entre as árvores, insistentes, urgentes. E foi exatamente esse barulho que mudou tudo. A alguns metros dali, Helena, uma professora aposentada que morava perto do lago, ouviu o alvoroço. Primeiro pensou que fosse apenas um animal assustado, mas os latidos não paravam. Havia algo diferente naquela insistência. Quando chegou até a margem e viu Otávio lutando na água congelada, seu coração disparou. Naquele momento, cada segundo parecia infinito. O cão continuava correndo pela margem, como se soubesse exatamente o que precisava ser feito. E o que aconteceu nos minutos seguintes foi algo que ninguém da vila esqueceria. Mas antes de continuar essa história impressionante, conte aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É sempre especial saber até onde essas histórias estão chegando. E se você gosta de histórias emocionantes como essa, aproveite também para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias que podem surpreender tanto quanto esta. Porque o que começou naquela manhã gelada, com um lago quebrado e um homem lutando para sair da água, acabou se transformando em algo muito maior. Naquele dia, Otávio ainda não sabia, mas o cão que apareceu na margem, que todos começariam a chamar apenas de Caramelo, estava prestes a mudar completamente o rumo da sua vida. Nos dias seguintes, algo curioso começou a acontecer. Todas as manhãs, exatamente no mesmo horário, Caramelo aparecia na varanda da pequena casa de madeira de Otávio. Ele não latia, não pedia comida, apenas sentava ali, esperando, como se tivesse escolhido ficar. E aquilo levantaria uma pergunta que ninguém na vila conseguiria responder facilmente. Por que justamente naquele dia, naquele lago e com aquele homem? Essa resposta começaria a aparecer aos poucos, ao longo dos meses seguintes. E cada descoberta tornaria essa história ainda mais surpreendente. O inverno havia tomado conta da pequena vila entre as montanhas havia semanas. As árvores estavam cobertas por uma fina camada branca, e o lago no centro do vale parecia uma grande placa de vidro congelado. Pela manhã, quase ninguém se aventurava a sair cedo demais. O frio era intenso, e o vento cortava a pele como pequenas lâminas invisíveis. Mas Otávio sempre saía. Todos na vila sabiam disso. O idoso caminhava devagar pela trilha que contornava o lago, apoiando-se em um velho bastão de madeira que havia esculpido anos atrás. Era um homem de hábitos silenciosos. Não conversava muito, não participava das reuniões comunitárias e raramente era visto nas feiras de domingo. Alguns diziam que ele gostava da solidão. Outros acreditavam que ele simplesmente havia se acostumado com ela. Naquela manhã, o céu estava claro, mas o vento soprava forte vindo das montanhas. O gelo do lago parecia firme, porém pequenos estalos ecoavam de vez em quando, como avisos discretos da natureza. Otávio parou perto da margem. Ele observava o horizonte, respirando devagar. O ar frio entrava nos pulmões e saía em pequenas nuvens brancas. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo farfalhar das árvores e pelo leve rangido do gelo. Foi então que ele decidiu dar alguns passos sobre o lago. Não era algo que nunca tivesse feito. Durante os invernos mais rigorosos, o gelo costumava ficar espesso o suficiente para suportar peso.
Alguns moradores até pescavam ali quando a superfície estava completamente congelada. Otávio avançou devagar. Um passo, depois outro. O bastão tocava o gelo à frente, testando a resistência. Por alguns segundos, tudo parecia seguro. Então aconteceu. Um estalo seco ecoou pelo vale. Otávio congelou. Ele olhou para baixo. Uma linha fina apareceu sob seus pés, como uma rachadura surgindo lentamente no vidro. Antes que pudesse reagir, o gelo cedeu. O corpo do idoso mergulhou na água escura e gelada. O choque foi brutal. A água congelante parecia sugar todo o ar dos pulmões. Otávio tentou gritar, mas sua voz saiu fraca, engasgada pelo frio intenso. As bordas do gelo quebrado eram escorregadias, e cada tentativa de se apoiar fazia pedaços se soltarem ainda mais. O lago estava silencioso novamente. Otávio tentava se manter à tona, agarrando-se às bordas irregulares do gelo. Seus braços tremiam, e a força começava a desaparecer rapidamente. Ele olhou ao redor. Não havia ninguém. A trilha estava vazia. As casas da vila ficavam distantes dali, escondidas entre as árvores cobertas de neve. O vento soprava mais forte. A água parecia cada vez mais pesada. Por um instante, Otávio pensou que talvez ninguém encontrasse ali. Foi então que um som diferente apareceu. Passos rápidos sobre a neve. Do meio da trilha, surgiu um cão de pelo cor de mel. Era um daqueles cães que costumavam vagar pelas ruas da vila, conhecido simplesmente como Caramelo. Magro, mas ágil, com o rabo curvado e o olhar atento. O animal correu até a margem do lago. Ele parou de repente quando viu o buraco no gelo. Otávio mal conseguia falar, mas levantou a mão na direção da margem. O cão observou a cena por um segundo que pareceu longo demais. Então começou a latir. Não era um latido comum. Era alto, insistente, urgente. O Caramelo corria de um lado para o outro da margem, latindo em direção à trilha como se chamasse alguém. Depois voltava para perto do buraco no gelo. Latia novamente. Otávio tentava manter os olhos abertos, mas o frio tornava tudo mais difícil. Seus braços estavam ficando pesados. De repente, o cão disparou pela trilha. Otávio pensou que o animal tivesse ido embora. Mas alguns minutos depois, que pareceram muito mais longos, o Caramelo voltou correndo. E não estava sozinho. Atrás dele vinha Helena. A professora aposentada carregava um casaco grosso e segurava uma corda enrolada que costumava usar para puxar um pequeno trenó de lenha. Ela parou ao ver o buraco no gelo. Seu rosto empalideceu. Otávio! Gritou ela. O Caramelo continuava latindo ao lado da margem, agitado. Helena rapidamente amarrou a corda em um tronco próximo e jogou a outra ponta em direção ao idoso. Segure! Otávio tentou alcançar. A primeira tentativa falhou. Na segunda, seus dedos conseguiram agarrar a corda. Helena puxou com todas as forças. O gelo rangia e a água respingava sobre a superfície branca. O Caramelo corria de um lado para o outro, latindo sem parar. Depois de alguns segundos de esforço intenso, o corpo de Otávio finalmente deslizou para fora da água. Ele caiu sobre o gelo e foi puxado lentamente até a margem. Helena o ajudou a se deitar na neve. O idoso tremia incontrolavelmente, mas respirava. O Caramelo aproximou-se devagar. O cão observou Otávio com atenção, inclinando levemente a cabeça. Por um momento, o idoso e o animal ficaram se olhando em silêncio. Helena respirava fundo, tentando recuperar o fôlego. Se esse cachorro não tivesse aparecido, murmurou ela. Otávio virou o rosto na direção do animal. O Caramelo balançou levemente o rabo. Naquele instante frio, silencioso e inesperado, ninguém ali imaginava que aquele encontro simples mudaria completamente a vida de todos os meses seguintes. O cheiro de madeira queimando tomou conta da pequena casa de Otávio naquela tarde. Helena havia acendido o fogão antigo da cozinha assim que conseguiu levá-lo para dentro. O vento frio continuava soprando lá fora, empurrando pequenas ondas de neve contra as janelas, mas dentro da casa o calor começava a voltar lentamente. Otávio estava sentado em uma cadeira próxima ao fogo, envolto em 2 cobertores grossos. Suas mãos ainda tremiam um pouco e a pele do rosto permanecia avermelhada pelo frio do lago. Sobre a mesa havia uma caneca de chá quente que Helena havia preparado com ervas que costumava colher no verão.
A cada gole, o calor parecia devolver um pouco de força ao seu corpo. Helena caminhava pela cozinha com passos firmes, organizando algumas coisas enquanto observava o idoso com atenção. Ela conhecia Otávio há muitos anos, mas nunca o tinha visto em uma situação tão frágil. A casa era simples. As paredes de madeira guardavam o cheiro de tempo e inverno. Fotografias antigas estavam presas em molduras gastas, mostrando paisagens da própria vila em épocas mais antigas. Em um canto da sala havia uma estante com livros velhos e um rádio que raramente era ligado. Do lado de fora, algo se movia silenciosamente na varanda. O cão Caramelo estava ali. Ele havia seguido Helena e Otávio desde o lago, caminhando alguns metros atrás como se quisesse garantir que o homem chegasse em segurança. Agora estava deitado perto da porta, com o corpo enrolado sobre o piso frio de madeira da varanda. A neve fina começava a cair novamente, cobrindo lentamente suas patas. Dentro da casa, Helena percebeu um leve som vindo da porta. Ela se aproximou e abriu devagar. O vento frio entrou rapidamente no ambiente, mas junto dele apareceu a figura do cachorro de pelo cor de mel. O animal levantou a cabeça, olhando para dentro da casa com atenção. Helena observou o cão por alguns segundos. Era curioso como ele permanecia ali em silêncio, sem latir ou pedir comida. Parecia apenas estar esperando. Helena se afastou um pouco da porta e fez um gesto simples com a mão. O cachorro entrou devagar. Suas patas deixaram pequenas marcas de neve no chão de madeira. O animal caminhou lentamente até o centro da sala e então parou, olhando diretamente para Otávio. O idoso também o observava. Havia algo naquele olhar que parecia diferente. Não era apenas curiosidade ou medo. Era quase como reconhecimento, mesmo que nenhum dos dois tivesse se encontrado antes daquele dia. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns instantes. Otávio respirou fundo e apoiou as mãos sobre os joelhos. Ele ainda parecia fraco, mas sua expressão já estava mais tranquila. Helena voltou para a cozinha e pegou um pedaço de pão que havia trazido da feira no dia anterior. Ela colocou o alimento em um pequeno prato e o posicionou no chão. O Caramelo olhou para o pão. Depois olhou novamente para Otávio. Somente depois disso ele se aproximou. O animal comeu devagar, sem pressa, como se cada movimento estivesse sendo cuidadosamente observado. Helena achou aquilo curioso. Na vila existiam muitos cães de rua, e a maioria deles avançava sobre qualquer comida disponível. Mas aquele parecia agir de forma diferente. Calmo, atento, quase cuidadoso. Depois de terminar o pão, o Caramelo caminhou alguns passos até se deitar perto da cadeira onde Otávio estava sentado. Ele simplesmente se acomodou ali. O fogo crepitava no fogão. O som da neve batendo nas janelas criava um ritmo tranquilo dentro da casa. Otávio olhou para baixo e observou o cachorro deitado próximo aos seus pés. Ele não disse nada, mas pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia um pouco menos silenciosa. A manhã seguinte chegou silenciosa na pequena vila. Durante a madrugada, a neve havia caído de forma constante, cobrindo telhados, cercas e trilhas com uma camada branca e macia. A paisagem parecia completamente renovada, como se o inverno tivesse decidido apagar todos os sinais do dia anterior. Dentro da casa de Otávio, o fogo do fogão ainda mantinha o ambiente aquecido. O cheiro leve de madeira queimada se misturava ao aroma do chá de ervas que Helena havia preparado na noite anterior. Otávio acordou devagar. Seu corpo ainda estava dolorido por causa do frio extremo do lago, mas já não tremia como antes. Ele se sentou na cadeira onde havia adormecido e observou a sala silenciosa. Por alguns segundos, pensou que estivesse sozinho. Então percebeu um movimento perto da porta. O Caramelo estava ali. O cachorro permanecia deitado no mesmo lugar da noite anterior, com o corpo enrolado e o focinho apoiado sobre as patas. Quando notou que Otávio havia acordado, levantou a cabeça lentamente. Seus olhos atentos acompanharam cada movimento do idoso. Otávio observou o animal com curiosidade. Não era comum um cão de rua permanecer tanto tempo no mesmo lugar. Normalmente eles circulavam pela vila em busca de comida ou abrigo temporário. Mas aquele parecia diferente. Havia uma calma estranha em sua presença. Otávio levantou devagar e caminhou até a cozinha. Seus passos ainda eram cuidadosos, pois o corpo não havia recuperado completamente as forças.
Ele colocou água em uma panela e acendeu novamente o fogo. Enquanto a água esquentava, abriu um pequeno armário de madeira e pegou um pedaço de pão seco que havia sobrado. Ele quebrou o pão em 2 pedaços. Por um instante hesitou. Depois caminhou até o cachorro e colocou o alimento no chão. O caramelo levantou lentamente. Mais uma vez, ele olhou primeiro para Otávio antes de tocar na comida. Apenas depois de alguns segundos começou a comer, mastigando devagar. Otávio percebeu aquele detalhe novamente. O cão parecia esperar algum tipo de permissão silenciosa. Quando terminou, o caramelo voltou a se deitar, mantendo-se próximo da cadeira onde o idoso costumava sentar. Aquela pequena rotina inesperada começou ali. Nos dias seguintes, algo curioso passou a acontecer. Todas as manhãs, antes mesmo do sol aparecer completamente entre as montanhas, o caramelo já estava na varanda da casa de Otávio. Ele não latia, não arranhava a porta, apenas ficava sentado ali, observando a trilha coberta de neve. Quando Otávio abria a porta, o cachorro levantava o rabo devagar e entrava com passos tranquilos, como se aquela já fosse sua casa. Aos poucos, a presença do animal começou a mudar pequenos detalhes da rotina do idoso. Otávio passou a acordar mais cedo. Preparava sempre 2 pedaços de pão. E às vezes, quando o frio permitia, caminhava alguns metros pela trilha próxima à casa. O caramelo sempre o acompanhava. Caminhava alguns passos à frente, depois voltava para verificar se o idoso estava bem. Helena percebeu a mudança rapidamente. Certa manhã, quando passava pela trilha carregando uma cesta de lenha, ela viu os 2 caminhando devagar perto das árvores cobertas de gelo. Otávio parecia mais firme. Seu passo ainda era lento, mas já não carregava o mesmo peso de antes. Helena observou em silêncio por alguns segundos. O caramelo caminhava ao lado do idoso com atenção constante, como se estivesse cuidando dele. Aquilo trouxe um leve sorriso ao rosto da professora aposentada. Na vila, muitos acreditavam que cães escolhiam seus donos. Mas naquele caso parecia diferente. Não parecia que Otávio havia escolhido o cachorro. Parecia que o cachorro havia escolhido o Otávio. E ninguém ainda entendia exatamente o motivo. As semanas começaram a passar lentamente na pequena vila entre as montanhas. O inverno ainda dominava a paisagem, mas alguns sinais discretos de mudança começavam a surgir. Durante certas tardes, o sol permanecia um pouco mais alto no céu, e pequenas gotas de água escorriam dos telhados quando o gelo começava a derreter. Otávio continuava sua rotina simples, mas algo em seus dias já não era mais o mesmo. Todas as manhãs, o caramelo aparecia na varanda antes mesmo de qualquer movimento na casa. Ele se sentava perto da porta de madeira e observava a trilha silenciosa que levava até o lago. Quando Otávio abria a porta, o cachorro levantava imediatamente, abanando o rabo de forma tranquila, como se aquele momento fosse a parte mais importante do dia. O idoso passou a preparar um pequeno café da manhã, sempre com 2 pedaços de pão. Às vezes ele também aquecia um pouco de leite em uma tigela antiga que havia encontrado no fundo de um armário. O caramelo aceitava a comida com calma, sempre mantendo aquele comportamento curioso de olhar primeiro para Otávio antes de começar a comer. Depois disso, os 2 costumavam caminhar pela trilha coberta de neve. O bastão de madeira de Otávio marcava o ritmo da caminhada. Tocava o chão de forma firme enquanto o idoso avançava com passos cuidadosos. O caramelo caminhava ao lado dele. Em alguns momentos o cachorro se afastava alguns metros, farejando a neve ou observando o movimento distante de pássaros nas árvores. Mas logo voltava, mantendo-se sempre por perto. Essas caminhadas começaram a se tornar cada vez mais longas. Otávio, que antes raramente saía de casa por muito tempo, agora explorava trilhas que não visitava havia anos. O ar frio parecia diferente quando compartilhado com companhia. Certo dia, durante uma dessas caminhadas, eles chegaram até a parte do lago onde o gelo havia se quebrado semanas antes. A superfície agora estava completamente congelada novamente, lisa e silenciosa como um grande espelho branco. Otávio parou por alguns segundos. Ele observou aquele lugar com atenção. A memória do frio intenso ainda estava viva em seu corpo. O caramelo também parou. O cachorro ficou olhando para o lago com uma concentração estranha, como se reconhecesse aquele ponto específico. Depois começou a caminhar lentamente pela margem, farejando o chão coberto de neve.
Otávio percebeu aquele comportamento diferente. O animal parecia atento a algo invisível. Era como se estivesse procurando alguma coisa ou lembrando de algo que ninguém mais conseguia perceber. Depois de alguns minutos, o caramelo voltou até o idoso e sentou-se ao lado dele. Otávio respirou fundo e continuou a caminhada. Naquela mesma semana, Helena decidiu visitar a casa de Otávio novamente. Ela levou uma pequena cesta com pão fresco e um pote de sopa quente. Quando bateu na porta, ouviu imediatamente passos rápidos do outro lado. O caramelo apareceu primeiro. O cachorro abriu espaço quando Otávio surgiu logo atrás. Helena entrou sorrindo. O interior da casa parecia diferente do que ela lembrava. O ambiente estava mais organizado e o fogão mantinha um calor constante que tornava o lugar acolhedor. Enquanto conversavam, Helena comentou algo que havia observado nos últimos dias. Muitos moradores da vila tinham notado as caminhadas de Otávio. Alguns diziam que o idoso parecia mais forte. Outros comentavam que o cachorro nunca se afastava dele. Helena então mencionou uma coisa curiosa. Antes do acidente no lago, quase ninguém via Otávio caminhando pela vila. Ele costumava permanecer dentro de casa por dias inteiros. Agora, porém, sua presença começava a reaparecer lentamente na rotina da comunidade. Otávio ouviu aquilo em silêncio. Ele olhou para o caramelo, que naquele momento descansava perto do fogão, com os olhos semicerrados. Era estranho pensar que um encontro inesperado havia mudado tanto a direção de seus dias. E, mesmo sem perceber completamente, o idoso começava a sentir algo que havia esquecido havia muito tempo. A sensação simples de não estar mais sozinho. Com o passar das semanas, o inverno começou a perder lentamente sua força sobre a vila. A neve ainda cobria grande parte do vale, mas durante o meio do dia já era possível ouvir o som constante de água escorrendo pelos telhados, pequenas trilhas que surgiam entre as árvores. O lago permanecia congelado, porém sua superfície já não parecia tão sólida quanto antes. Algumas partes apresentavam manchas mais escuras, sinais claros de que o gelo começava a enfraquecer com a aproximação da primavera. Otávio continuava suas caminhadas diárias. O bastão de madeira tocava o chão de terra endurecida enquanto ele seguia pela trilha que contornava o lago. O ar ainda era frio, mas o vento havia perdido parte de sua agressividade. Ao seu lado, o caramelo mantinha o mesmo comportamento atento de sempre. O cachorro caminhava alguns passos à frente, observando o caminho, depois voltava para verificar se o idoso estava bem. Às vezes parava completamente, olhando ao redor como se estivesse analisando cada detalhe da paisagem. Em uma manhã clara, durante uma dessas caminhadas, algo diferente aconteceu. Quando chegaram perto da antiga margem do lago, o caramelo começou a agir de maneira incomum. Ele diminuiu o ritmo, farejando o chão com mais atenção do que o normal. Otávio percebeu. O cachorro seguiu até um pequeno caminho lateral que o idoso quase nunca utilizava. Era uma trilha estreita, parcialmente coberta por neve e galhos caídos. O caramelo entrou naquele caminho com segurança, olhando para trás algumas vezes como se quisesse que Otávio seguisse. Curioso, o idoso decidiu acompanhar. A trilha levava até uma área menos frequentada da floresta, onde as árvores eram mais densas e o silêncio. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Parecia ainda mais profundo. O cheiro de terra úmida e madeira antiga tomava conta do ar. Depois de alguns minutos de caminhada, algo surgiu entre as árvores. Era um pequeno galpão de madeira. O lugar parecia abandonado havia muito tempo. A estrutura estava inclinada e parte do telhado estava coberta por neve acumulada. A porta de madeira permanecia entreaberta, balançando levemente com o vento. Otávio franziu a testa. Ele lembrava vagamente daquele lugar. Anos atrás, alguns moradores utilizavam o galpão para guardar equipamentos usados durante o inverno. O caramelo caminhou diretamente até a porta. Sem hesitar, entrou. Otávio aproximou-se devagar e empurrou a porta completamente. O interior do galpão estava escuro e cheio de poeira. A luz do sol entrava por pequenas frestas nas paredes, iluminando partículas que flutuavam no ar. Ali dentro havia objetos antigos espalhados pelo chão e encostados nas paredes. Cordas grossas enroladas,
Um trenó de madeira usado para transporte na neve, algumas lanternas antigas e um apito metálico pendurado em um prego enferrujado. Otávio observava tudo em silêncio. Parecia que ninguém visitava aquele lugar havia muitos anos. O caramelo caminhava lentamente pelo galpão, cheirando cada objeto com atenção. Em certo momento, parou perto do trenó antigo e permaneceu ali por alguns segundos. O cachorro parecia reconhecer algo naquele ambiente. Otávio sentiu uma curiosidade crescente. Era estranho pensar que o animal havia conduzido aquela caminhada até um lugar que ele mesmo quase tinha esquecido que existia. Depois de algum tempo, o idoso pegou uma das cordas e passou a mão sobre o material áspero. Mesmo envelhecida, ainda parecia resistente. Ele também observou o trenó. A madeira estava gasta, mas a estrutura permanecia firme. O caramelo finalmente saiu do galpão e voltou para a trilha. Otávio ficou alguns segundos olhando ao redor antes de sair também. Enquanto caminhavam de volta para casa, o idoso não conseguia deixar de pensar naquele lugar esquecido. E também não conseguia ignorar a sensação curiosa de que o caramelo sabia exatamente onde estava indo quando decidiu levá-lo até ali. Os dias continuaram passando com uma tranquilidade que há muito tempo não fazia parte da vida de Otávio. A presença constante do caramelo transformava pequenas tarefas em momentos diferentes. As caminhadas já não pareciam apenas uma forma de passar o tempo. Elas haviam se tornado parte importante da rotina. O inverno começava a recuar de forma mais visível. A neve ainda cobria partes da floresta, mas a terra escura já surgia em vários pontos da trilha. Pequenos riachos formados pelo degelo cruzavam o caminho, trazendo um som suave de água corrente que quebrava o silêncio da paisagem. Em algumas manhãs, o canto de pássaros voltava a ecoar entre as árvores. Otávio sentia essas mudanças com atenção. Seu corpo parecia mais disposto a cada semana. As pernas já não doíam tanto depois das caminhadas, e o bastão de madeira servia mais como apoio leve do que como necessidade constante. O caramelo continuava sendo seu companheiro fiel. O cachorro parecia conhecer cada detalhe das trilhas ao redor da vila. Em vários momentos ele se adiantava alguns metros e parava, observando o ambiente com aquela concentração silenciosa que já havia se tornado familiar. Certo dia, Otávio decidiu voltar ao antigo galpão que haviam encontrado na floresta. A lembrança daquele lugar não saía de sua cabeça. Havia algo curioso na forma como o caramelo tinha conduzido o caminho até ali. Assim que se aproximaram da trilha estreita que levava ao galpão, o cachorro mudou o ritmo imediatamente. Ele seguiu pelo caminho com segurança, sem hesitar. Otávio percebeu aquilo novamente. Parecia que o animal realmente conhecia aquele lugar. Quando chegaram, o galpão estava exatamente como antes. A porta de madeira rangia levemente com o vento e o cheiro de madeira antiga ainda dominava o interior. Otávio entrou com passos lentos. A luz do sol entrava pelas frestas do telhado, iluminando os objetos espalhados pelo chão. As cordas continuavam enroladas em um canto, o trenó permanecia encostado na parede e o pequeno apito metálico ainda estava preso no prego enferrujado. O caramelo caminhou diretamente até o trenó. Ele parou ao lado do objeto e ficou observando por alguns segundos. Otávio aproximou-se. Passou a mão novamente sobre a madeira do trenó. Mesmo antigo, o objeto parecia resistente. O idoso começou a imaginar quantas vezes aquele equipamento já havia sido usado nas montanhas ao redor da vila. Antigamente, moradores utilizavam trenós para transportar madeira, alimentos e até ajudar pessoas que se perdiam nas trilhas durante tempestades de neve. Era uma prática comum muitos anos atrás. Otávio pegou o apito que estava pendurado no prego. Soprou levemente para testar. O som agudo ecoou pelo interior do galpão. Imediatamente, o caramelo levantou a cabeça. O cachorro reagiu de forma surpreendente. Seus ouvidos se ergueram e ele caminhou alguns passos na direção da porta, olhando para fora com atenção. Otávio percebeu aquela reação. Era como se o som do apito tivesse despertado algum tipo de memória no animal. Curioso, o idoso guardou o apito no bolso do casaco. Depois observou novamente o trenó e as cordas. Uma ideia começou a surgir em sua mente. Talvez aquele equipamento ainda pudesse ter alguma utilidade. Mesmo que o inverno estivesse terminando, as trilhas da montanha continuavam perigosas em algumas épocas do ano. Otávio passou mais algum tempo organizando o interior do galpão.
Empilhou algumas caixas antigas em um canto e limpou parte da poeira que cobria os objetos. O Caramelo o observava atentamente. Quando finalmente saíram do galpão, o sol já estava mais alto no céu. A neve refletia a luz com intensidade e o ar frio parecia um pouco mais leve. Enquanto caminhavam de volta para casa, Otávio sentia algo diferente crescendo dentro de si. Uma sensação de propósito que havia desaparecido de sua vida por muito tempo. E, curiosamente, tudo aquilo parecia ter começado no dia em que um cão de rua de pelo cor de mel apareceu correndo na margem de um lago congelado. A chegada da primavera começou a transformar lentamente a paisagem da vila. A neve desaparecia dia após dia, revelando o verde tímido das primeiras plantas que surgiam entre a terra úmida. As árvores ainda estavam quase nuas, mas pequenos brotos já despontavam nos galhos mais altos. O lago, que durante meses havia permanecido coberto por gelo espesso, agora mostrava manchas de água aberta. Em certas tardes, o reflexo do céu azul ondulava na superfície, quebrando o silêncio frio que dominava aquele lugar durante o inverno. Otávio observava essas mudanças com atenção renovada. As caminhadas diárias com o Caramelo continuavam. O idoso agora percorria distâncias maiores, explorando trilhas que havia deixado de visitar muitos anos antes. O bastão de madeira ainda o acompanhava, mas seus passos estavam mais firmes. O Caramelo parecia satisfeito com aquela rotina. O cachorro corria entre as árvores, farejando o chão úmido e observando cada novo movimento da floresta. Em alguns momentos ele se afastava um pouco mais, mas sempre voltava para caminhar ao lado de Otávio. Em uma tarde clara, Helena apareceu novamente na casa de Otávio. Ela trazia consigo uma cesta com pães recém-assados que havia comprado na feira semanal da vila. O aroma quente de massa fresca invadiu a pequena sala assim que ela entrou. Enquanto conversavam perto do fogão, Helena comentou sobre os preparativos para o Festival da Primavera. Todos os anos, quando o inverno finalmente terminava, os moradores organizavam uma pequena celebração na praça central. Havia música, comida preparada pelas famílias da vila e algumas apresentações simples de dança e canto. Era um evento tradicional. Mesmo sendo pequeno, reunia quase todos os moradores. Otávio ouviu com atenção. Ele não participava do festival havia muito tempo. Na verdade, fazia anos que evitava qualquer reunião grande da comunidade. Helena percebeu seu silêncio. Ela comentou que muitas pessoas estavam felizes em ver Otávio caminhando novamente pela vila. Alguns moradores haviam notado que ele parecia mais forte e mais presente nos últimos meses. Enquanto conversavam, o Caramelo descansava perto da porta, observando o movimento da casa com seus olhos atentos. Helena então mencionou algo curioso. Durante a feira daquela semana, um visitante de uma cidade vizinha havia comentado sobre o cachorro. O homem disse ter visto o animal algumas vezes caminhando ao lado de Otávio e parecia bastante interessado nele. Segundo o visitante, o comportamento do Caramelo lembrava cães que costumavam ser treinados para ajudar em resgates em regiões frias. A observação ficou no ar por alguns segundos. Otávio franziu levemente a testa. A ideia parecia improvável, mas ao mesmo tempo explicava algumas coisas. O modo como o cachorro havia reagido no lago naquele dia. A forma atenta com que ele observava trilhas e caminhos. Helena também comentou que o visitante talvez estivesse presente no Festival da Primavera. Depois de algum tempo, ela se despediu e voltou para casa. Nos dias seguintes, a vila começou a se preparar para a celebração. Mesas de madeira foram montadas na praça, bandeiras coloridas apareceram penduradas entre os postes e o cheiro de alimentos preparados lentamente começou a tomar conta das ruas. Na manhã do festival, o sol apareceu forte entre as montanhas. Otávio caminhou até a praça acompanhado pelo Caramelo. Era a primeira vez em muitos anos que ele participava daquele encontro comunitário. Muitos moradores o cumprimentaram com surpresa e alegria. O Caramelo caminhava ao lado dele, atraindo olhares curiosos e sorrisos das pessoas. Em meio à movimentação da praça, um homem observava o cachorro com atenção. Ele parecia reconhecer algo no comportamento do animal. O Festival da Primavera tomou toda a manhã da vila. O céu estava claro e azul, e o ar continha um aroma misto de flores recém-desabrochadas e do pão assado que preenchia as barracas da feira. Crianças corriam entre mesas e bandeiras coloridas,
suas risadas se misturando ao som de violões e acordeões tocando músicas tradicionais da região. O calor do sol ainda era fraco, mas o ambiente já trazia uma sensação de renovação que contrastava com os meses frios e silenciosos do inverno. Otávio caminhava devagar pela praça, com o bastão apoiando levemente seu passo, e o Caramelo seguia ao seu lado. O cachorro estava alerta, farejando o chão, observando cada movimento. Sempre que alguém se aproximava, ele levantava a cabeça, analisava a pessoa por alguns segundos, satisfeita sua curiosidade, continuava andando perto de Otávio. Havia algo na postura do animal que chamava a atenção de todos. Inteligência, paciência e uma sensibilidade quase humana. Vários moradores cumprimentavam Otávio, alguns com sorrisos tímidos, outros com gestos mais calorosos. Era perceptível que a presença do idoso na praça não passava despercebida. Seu retorno às caminhadas havia transformado a percepção que todos tinham dele. Ele respondia aos cumprimentos com gentileza, mas mantinha o olhar frequentemente voltado para o Caramelo, como se o animal fosse a âncora que o mantinha ali. Entre os visitantes estava o homem da cidade vizinha que, dias antes, havia comentado sobre o comportamento do cachorro. Ele observava à distância, seu olhar fixo no animal. Quando Caramelo percebeu sua presença, ergueu-se e começou a caminhar em círculos ao redor de Otávio, latindo baixinho, mas de maneira controlada, sem agressividade. Era uma reação que indicava reconhecimento. O homem aproximou-se devagar, e Otávio manteve-se firme, curioso sobre a reação do cão. O visitante comentou que aquele comportamento era típico de cães treinados para resgates. Ele explicou que muitos animais que passam por esse tipo de treinamento mantêm instintos precisos mesmo quando estão fora do ambiente original. Otávio ouviu em silêncio, fascinado, sem interromper. A informação trazia uma nova dimensão à presença do Caramelo. Ele não era apenas um cão de rua amigável, mas um animal com habilidades que poderiam ser importantes para outras pessoas. Enquanto isso, a festa continuava. Barracas exibiam pães, tortas, queijos e conservas da região. Algumas pessoas dançavam músicas tradicionais, e as crianças corriam atrás de papéis coloridos jogados ao vento. O cheiro de flores recém-cortadas se misturava ao aroma do café fresco servido nas barracas. Cada detalhe parecia mais intenso para Otávio, talvez porque ele finalmente estivesse experimentando a vida de novo ao lado do Caramelo. Durante a tarde, um pequeno incidente chamou a atenção de todos. Uma criança escorregou próximo a uma parte úmida da praça. Antes que alguém pudesse se mover, o Caramelo correu rapidamente até o local, farejando e guiando a criança para um espaço seguro, mantendo a atenção sobre ela até que a mãe chegasse correndo. Os moradores observaram admirados, e o visitante da cidade vizinha sorriu satisfeito, como se aquilo fosse a confirmação daquilo que já havia comentado. Otávio sentiu um misto de orgulho e surpresa. Ele olhou para o Caramelo, que agora se deitava próximo de seus pés, ofegante, mas satisfeito. O cão havia mostrado novamente sua inteligência e cuidado. Era um vínculo silencioso, mas profundo, entre homem e animal. Enquanto o sol começava a se pôr, iluminando a praça com tons dourados e laranjas, Otávio percebeu que aquele dia não era apenas uma celebração da vila, mas também de uma nova vida que começava para ele, guiada pela presença de um cão que havia surgido no momento mais inesperado. A sensação de esperança e pertencimento tomava conta de cada passo que dava, ao lado do Caramelo, que permanecia fiel e atento. Com a chegada de abril, a primavera já mostrava seu efeito completo sobre a vila. As árvores estavam repletas de folhas verdes, algumas flores coloriam os jardins improvisados ao redor das casas, e o cheiro de terra molhada após as chuvas matinais misturava-se ao aroma fresco das flores silvestres. O lago agora refletia o céu de maneira quase perfeita, e os moradores aproveitavam os dias mais longos para caminhar, conversar ou simplesmente observar a paisagem. Otávio continuava suas caminhadas diárias, mas agora sentia-se diferente. O inverno rigoroso havia deixado cicatrizes em seu corpo e em sua rotina, mas o tempo, o ar puro e a companhia do Caramelo pareciam devolver algo que ele acreditava ter perdido para sempre. O bastão de madeira ainda era necessário em algumas trilhas mais irregulares, mas cada passo parecia mais firme e seguro. O Caramelo permanecia ao seu lado, atento a qualquer movimento. O cachorro demonstrava uma mistura de curiosidade e cautela, farejando o ar e o chão, atento a todos os detalhes ao redor.
Quando chegavam ao lago, o animal corria por alguns metros até a margem, parava e olhava para Otávio, como se estivesse conferindo se ele estava bem. Essa rotina silenciosa trazia conforto ao idoso, que percebia nos olhos do cão uma inteligência e compreensão que iam muito além de um simples instinto animal. Em um dos dias, Helena passou na casa de Otávio para convidá-lo a participar de uma atividade comunitária de jardinagem no centro da vila. Ela explicou que alguns moradores estavam plantando flores e mudas de árvores ao longo das trilhas, que seria uma boa oportunidade para Otávio se envolver novamente com a comunidade. Ele hesitou por alguns segundos, mas o olhar atento do Caramelo parecia incentivá-lo a aceitar. Com um pequeno sorriso, Otávio concordou. Na manhã seguinte, os dois caminharam até o centro da vila. O Caramelo se mantinha ao lado do idoso, observando cada detalhe do caminho. Quando chegaram, encontraram vários moradores reunidos, preparando canteiros e mudas para o plantio. Havia um movimento organizado, mas ao mesmo tempo descontraído. O cheiro de terra, fertilizante natural e flores recém-plantadas preenchia o ar. Otávio começou a trabalhar, cavando pequenos buracos, plantando mudas sob a orientação de alguns vizinhos. O esforço físico trouxe de volta sensações que ele havia esquecido, e cada movimento parecia fortalecer não apenas o corpo, mas também o espírito. O Caramelo permanecia próximo, farejando cada área antes que Otávio chegasse, como se estivesse garantindo que tudo estivesse seguro. Durante a tarde, uma situação inesperada aconteceu. Um pequeno grupo de crianças que acompanhava os adultos tentou correr próximo a uma parte mais íngreme da trilha. O Caramelo, percebendo o perigo, correu rapidamente e posicionou-se entre a criança e o declive, emitindo latidos baixos e firmes até que os adultos chegassem para orientar os pequenos. Todos na vila começaram a perceber, mais uma vez, que o comportamento do cachorro ia além de qualquer instinto comum. Ele protegia, guiava e cuidava das pessoas ao redor com precisão surpreendente. Otávio sentia um calor diferente crescer dentro dele. Era orgulho, gratidão e uma confiança silenciosa. O inverno e os desafios passados haviam deixado marcas, mas naquele momento ele compreendia que nunca havia estado realmente sozinho. O Caramelo não era apenas um cão de rua que havia surgido no momento certo. Ele era um companheiro, um guardião e um amigo que transformava cada passo, cada gesto e cada dia em algo significativo. Enquanto o sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons dourados rosados, Otávio sentou-se em um pequeno tronco próximo à trilha, observando o Caramelo brincar e correr entre as mudas recém-plantadas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida estava, finalmente, em equilíbrio. O verão se aproximava lentamente, trazendo consigo dias mais longos e quentes. O gelo do lago havia desaparecido há semanas, substituído pela água transparente que refletia o céu azul e as árvores verdes ao redor. O som de pássaros e insetos preenchia a vila, criando uma trilha sonora constante que anunciava a renovação da natureza. As flores plantadas durante o Festival da Primavera haviam desabrochado, espalhando cores vibrantes pelos canteiros e pelas trilhas da comunidade. Otávio caminhava pela margem do lago acompanhado pelo Caramelo, que agora parecia ainda mais confiante. O cão corria alguns metros à frente, parando de vez em quando para farejar ou observar algo que capturasse sua atenção, mas voltava sempre para caminhar ao lado do idoso. O vínculo entre os dois era evidente e profundo, formado por meses de convivência, cuidar e pequenas aventuras compartilhadas. Nos últimos meses, a rotina de Otávio havia mudado completamente. As caminhadas diárias, a companhia do Caramelo e a interação crescente com os moradores da vila devolviam-lhe energia, motivação e alegria. Cada passo que dava já não era apenas sobre manter-se ativo, era sobre viver plenamente, sentir o ar fresco e experimentar a sensação de pertencer novamente. Naquele dia, Helena apareceu com uma pequena surpresa. Ela carregava uma cesta cheia de flores recém-colhidas, cuidadosamente organizadas para plantar perto da margem do lago. Ela explicou que seria um pequeno gesto simbólico, um tributo à amizade entre Otávio e o Caramelo, e ao próprio retorno do idoso à vida da vila. Otávio sorriu, emocionado, e o Caramelo aproximou-se, abanando o rabo, como se entendesse a importância daquele momento. Juntos, eles começaram a plantar as flores, trabalhando lado a lado. O calor do sol sobre a pele de Otávio era agradável, o cheiro das flores preenchia o ar, e o som da água batendo suavemente nas margens completava a cena.
Cada flor que colocavam no solo parecia simbolizar não apenas beleza, mas também esperança e recomeço. Enquanto trabalhavam, algumas crianças da vila aproximaram-se, curiosas para ver o cão e o idoso plantando flores. O caramelo interagiu com elas com delicadeza, farejando e acompanhando seus movimentos, protegendo e guiando. Otávio observava, sorrindo, sentindo que a vida havia se transformado de maneira extraordinária desde aquele dia em que quase perdeu a esperança no lago congelado. Quando terminaram, Helena fez um gesto para Otávio e o caramelo se aproximou, deitando ao lado dele. O idoso passou a mão no pelo do cão, sentindo a maciez e a presença firme e tranquila que sempre havia estado ao seu lado. O calor do sol, o cheiro das flores, o canto dos pássaros e a sensação de comunidade criavam uma atmosfera de plenitude que fazia Otávio sorrir sem esforço. Ele percebeu que cada dificuldade enfrentada, cada dia frio e solitário do inverno, havia sido superado com esforço e paciência, guiado pelo instinto e pela lealdade do caramelo. Tudo o que ele pensava ter perdido estava agora de volta: confiança, amizade, alegria e esperança. O caramelo levantou-se, correu até a margem do lago e voltou, como se convidasse Otávio para olhar a água refletindo o céu azul. O idoso sentou-se na beira, o cachorro ao seu lado, e juntos contemplaram o lago, silenciosos, mas em completa harmonia. Naquele instante, Otávio compreendeu que a vida, por mais imprevisível que fosse, podia trazer encontros que mudavam tudo, e que algumas vezes a esperança surgia na forma de um amigo inesperado, e pelo cor de mel, que ensinava que nunca é tarde para recomeçar. Fim. Você chegou até aqui. Então comente, freguês, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.